Fala galera, bom, a nossa aula de hoje é uma continuação. De novo, estudo da reta, só que agora posições relativas entre duas retas. Então nós temos três casos. As retas podem ser o que a gente chama de paralelas distintas, paralelas coincidentes ou concorrentes, tá? Então o nosso primeiro caso aqui, ó, paralelas distintas. Então, essa análise, para a gente poder fazer essa comparação, é sempre importante a gente escrever a equação da reta na forma reduzida. Então, igual nós falamos na última aula, y igual a um mx mais q, onde esse m é o nosso coeficiente angular e o q é o nosso coeficiente linear, tá? Então, uma observação importante aqui, sempre esse m, como nós já falamos, é a tangente desse ângulo de inclinação entre a reta e o eixo x. E esse q, que é o também chamado de coeficiente linear, é sempre o ponto, é sempre o valor do y aonde a reta corta. Então, sempre esse q vai ser o valor da coordenada y aonde a reta intercepta aqui o eixo, tá? Então, primeiro caso, retas paralelas distintas. Para que as duas retas sejam paralelas, o que tem que acontecer? Ó? Essa inclinação tem que ser a mesma. Então, quando que elas serão paralelas? Primeiro, para elas serem paralelas, o que tem que acontecer com esse ângulo? Tem que ser o mesmo. Ou seja, o coeficiente angular das duas retas tem que ser o mesmo. Então, o m da reta R e o m da reta S tem que ser iguais. E para serem distintas, elas não podem passar pelo mesmo ponto no eixo y, porque senão elas seriam a mesma reta. Então, o coeficiente linear de cada uma delas tem que ser diferente. Então, o Q da reta R tem que ser diferente do Q da reta S. Segundo caso, retas paralelas coincidentes. Então, coincidentes é quando na verdade as duas retas, né, representam a mesma, tem a mesma representação gráfica. Quando isso daqui vai acontecer? Se o ângulo for o mesmo, então, coeficiente m da reta R tem que ser igual ao m da reta S, e elas cortam o mesmo ponto no eixo y. Então, o Q da reta R é igual ao Q da reta S. E retas concorrentes é quando esses coeficientes angulares são diferentes. Então, nessa situação, o meu m da reta R tem que ser diferente do m da reta S. Se os coeficientes angulares forem diferentes, as retas vão se encontrar em um determinado ponto e em um único ponto, tá? Isso também é importante. Então, alguns exemplos aqui, ó. Primeiro, determinar o valor de m para que as retas y igual a 2x menos 1 e y igual a mx mais 4 sejam paralelas. Veja que não está falando em paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Está falando simplesmente paralelas. Então, qual era a condição para que as retas sejam paralelas? Que o coeficiente m da reta R seja igual ao coeficiente m da reta S. Então, nesse meu caso aqui, ó, como as duas já estão na forma reduzida, o meu coeficiente angular aqui, m, é 2. Então, esse meu coeficiente, vamos falar que esse daqui é o meu coeficiente m da reta R. Então, o m da reta S, que já está representado aqui pelo próprio m, né, também tem que ser 2. Então, bem simples, né, a situação. Quando que elas são paralelas? Se depois de você escrever na forma reduzida, esse coeficiente angular for igual a esse. Certo? Próximo caso, ó. Dada a reta de equação. Então, normalmente vai aparecer esse símbolozinho aqui, que é para representar reta R, reta S, reta T, dada por essa equação, 3x menos y mais 2 igual a 0. Determine a equação da reta paralela a R, então eu quero uma reta paralela a essa, e que passa pelo ponto 1 e 2. Então, o que acontece? Para ser paralela a essa, tem que ter o mesmo coeficiente angular. Para eu encontrar esse coeficiente angular, o que eu tenho que fazer? Escrever a equação na forma reduzida. Então, vou escrever essa equação na forma reduzida, ó.
menos y igual menos 3x menos 2. Essa é a forma reduzida? Não. Por quê? Porque não pode ser menos y. Multiplica a equação por menos 1. Y igual a 3x mais 2. Essa é a equação reduzida. Qual é meu coeficiente angular m aqui? 3. Então, já sei que o coeficiente angular é 3. E eu quero uma reta paralela a essa. Então, o coeficiente angular dessa outra reta também tem que ser 3. E ela tem que passar por esse ponto aqui. Vou usar de novo aquela nossa fórmula. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. O nosso ioiô michoxô. Então, y menos 2 igual a 3 que multiplica x menos 1. Y menos 2 igual a 3x menos 3. E aí, chegando nessa parte aqui, você tem que olhar, principalmente se for de alternativa, se ele quer equação geral ou equação reduzida. Se eu for escrever na forma de equação geral, o 3x passa para cá, né? Então, y menos 3x menos 2 mais 3 igual a 0. Ou seja, aqui normalmente o x fica positivo, né? Então, ficaria y menos 3x mais 1 igual a 0. Para o x ficar positivo, 3x menos y menos 1 igual a 0. Essa daqui seria a equação da reta paralela a essa, passando pelo ponto 1 e 2. E mais um caso aqui. Determine as coordenadas do ponto de interseção entre as retas y igual a 2x mais 1 e y igual a 3. Então, essas duas retas vão ter um ponto de interseção. Como que eu faço isso? Nada, eu vou usar aqui uma substituição. Se o y é igual a 3, eu posso pegar essa minha equação aqui e trocar esse y por 3. Então, 3 é igual a 2x mais 1. E aí eu vou ter uma equação do primeiro grau. 3 menos 1 igual a 2x, 2 igual a 2x, x igual a 1. Portanto, o meu ponto é 1 para x e 3 para y. O que pode acontecer também é no exercício falar assim, que o ponto de interseção está sobre o eixo das ordenadas. Então, quando que ele está sobre o eixo das ordenadas? Quando o valor de x for 0. Ou o ponto está sobre o eixo das abscissas, ou seja, quando o valor de y for 0. E aí você vai substituir e vai calcular as coordenadas do ponto de intersecção. Um bom estudo a todos.